Meus irmãos, boa noite. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre nós. Que o Espírito Santo de Deus nos abra os olhos e também ilumine os nossos corações para que possamos entender a palavra do Senhor nesta noite e para que sejamos edificados por essa palavra. Eu quero convidá-los para a gente ler o texto que é a base da nossa meditação hoje à noite, que está em Efésios capítulo 2, Efésios 2. Na semana passada eu falei do verso 1 até o verso 3, eu vou falar hoje do verso 4 até o verso número 10. Eu vou ler todos os versículos de 1 a 10, para a gente pegar o contexto, e eu vou me ater precisamente aos versículos 4 a 10. Efésios capítulo 2. Diz o texto: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem da obra, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Senhor amado, nós queremos rogar ao Senhor, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra possa iluminar as nossas mentes para que possamos entendê-la, compreendê-la, e para que, assim como esta palavra abençoou os primeiros leitores desta carta, ela também nos abençoe e produza em nós alegria eterna, e produza em nós a confiança e a certeza de que a nossa salvação está assegurada, e de que aquele que é o Senhor das nossas vidas mudou a nossa história definitivamente em Cristo Jesus. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, se os irmãos se lembram do verso 1 até o verso 3, eu falei na semana passada, o apóstolo Paulo fala da nossa situação antes de Cristo, e ele pinta um quadro com cores fortes, mas a visão dele é altamente pessimista a respeito da natureza humana, do ser humano e da natureza humana. Eu diria que não só pessimista, mas realista, né? Porque Paulo fala aquilo que de fato éramos sem Cristo Jesus. Ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele vai dizer que nós éramos escravos do pecado, que nós estávamos condenados e éramos filhos da ira, ou destinados à ira também. Vai dizer
que nós estávamos sujeitos, escravizados aos inimigos da nossa alma. Nós éramos escravos e estávamos a serviço de Satanás, o primeiro inimigo, do mundo, o segundo inimigo, e da nossa própria carne, porque nós fazíamos a vontade da nossa carne. O verso 4, Paulo muda completamente esse quadro. Ele começa com uma conjunção adversativa. Verso 4, ele diz: mas Deus, né? E com essa expressão, Paulo muda completamente aquilo que ele vinha dizendo, e ele dá a entender, e ele mostra que, na verdade, quando Deus entra na nossa história, ele muda completamente a nossa história, muda completamente o rumo da nossa vida. Que a entrada de Deus, ou que a ação de Deus, e que a entrada de Cristo na nossa vida reescreve de forma maravilhosa, incomparável, inigualável a nossa história, a história da nossa vida. E aí nós vamos ver que Paulo começa a mostrar que, por causa do grande amor de Deus, e por causa da sua misericórdia, ele muda completamente a nossa história. E a gente, só pela leitura que já foi feita, fica claro que Paulo diz que antes nós éramos alvo da ira de Deus, agora nós somos alvos da sua misericórdia. O texto diz que nós éramos filhos da ira, estávamos condenados, éramos escravos, e agora estávamos mortos, e agora ele diz que nós somos vivificados, e obtivemos vida, por causa do amor de Deus. Nós que éramos alvo da ira de Deus, passamos a ser alvo do seu grande amor. E nós que estávamos condenados à morte eterna, e éramos escravos, e estamos agora assentados com Deus, ou com Cristo, nos céus, no trono da glória, porque a Bíblia diz que nós estamos com Cristo, assentados nos lugares espirituais. E onde é que Cristo está agora? Onde é que Cristo está assentado agora? O que é que a Bíblia fala a respeito do lugar onde Cristo está? A Bíblia diz que ele está assentado à direita de Deus Pai, e a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. O texto o texto de Isaías falando que ele é maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, né? Diz que ele é o príncipe. Portanto, ele está assentado no trono, à direita de Deus Pai, e nós estamos assentados com ele. Veja que mudança extraordinária, inconcebível humanamente falando. Éramos escravos do diabo, estávamos condenados à morte eterna, e agora nós estamos assentados com Cristo no lugar celestiais. Ou seja, nós estamos com Cristo assentado no trono da glória, porque nós estamos em Cristo, e em Cristo nós estamos diante de Deus e assentado no lugar de honra e de glória, à direita de Deus Pai. Então, quando a gente olha esse texto, a gente verifica que esse texto nos abençoa de uma forma tão especial, fala de uma forma tão especial aos nossos corações, porque aqui Paulo fala o que Deus fez por nós, e por que ele fez o que ele fez por nós. E eu queria mostrar isso para vocês a partir de agora. Verso 4, veja bem, vai dizer o que Deus fez, a partir do verso 5 e 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A primeira coisa que ele diz é que Deus nos vivificou, nos deu vida. Ninguém pode dar vida a si mesmo,
ninguém pode se vivificar, ninguém é autor da sua própria vida. Nós recebemos a vida de Deus, e ele diz que a salvação, portanto, não é obra da nossa ação ou atuação, mas é resultado da ação soberana de Deus em nós. Ele nos vivificou. E vejam que há um contraste aqui, porque antes o texto diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E na semana passada eu falei sobre isso, e deixei claro que o texto bíblico, quando nos fala sobre essa morte, está se referindo sobretudo à morte espiritual, porque nós olhamos as pessoas na rua e a sensação que nós temos é que elas estão muito vivas, ativas, são espertas, muitas vezes muito mais sábias e espertas do que nós, hábeis para fazer milhares de coisas, vendendo saúde muitas vezes, mas a Bíblia diz que essas pessoas, a despeito da aparência, sem Cristo Jesus, elas estão mortas espiritualmente. Mas aí Paulo diz que Deus, Ele nos vivificou, nos deu vida. Antes estávamos mortos, agora nós estamos vivos, nós somos vivificados por Ele. Louvado seja Deus por isso, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Ele vai dizer também, verso 5 ainda, né? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Nos deu vida, mas também o texto diz que Ele nos salvou, porque nós estávamos condenados e perdidos e condenados. A Bíblia diz que sem Cristo todo homem está perdido, condenado à morte, condenado ao inferno. Não há solução para ele, não há possibilidade de salvação, não há nenhuma esperança dele ser achado, encontrado, salvar-se a si mesmo, encontrar o caminho da vida eterna. Mas a Bíblia diz que aquele que nos vivificou também nos salvou. E a salvação, portanto, não é de maneira alguma uma obra humana, não é de maneira alguma o resultado de uma decisão pessoal minha. A salvação sempre é e sempre será resultado do amor de Deus e da ação de Deus em Cristo Jesus, que veio para nos resgatar, para pagar o preço da nossa salvação, da nossa redenção, para nos vivificar e nos dar vida. Nós estávamos perdidos e fomos achados por Cristo Jesus. Eu não sei quem de vocês já leu, quem de vocês aqui já conseguiu ler ou leu em algum momento da vida um livro chamado Peregrino, um clássico da literatura cristã de John Bunyan. O Peregrino conta a história de um homem chamado de cristão, que tem um encontro, que morava numa cidade onde as pessoas eram ímpias, corruptas e por aí afora, depravadas e por aí afora. Esse homem cristão tem um encontro com um outro personagem chamado Evangelista, e esse encontro muda a vida daquele homem, e ele começa a ter atitudes diferentes da que ele tinha antes, e ele passa a ler a Bíblia, a orar, a falar de Deus, e a sua família acha estranho aquilo, e não aceita aquele seu comportamento, e o prende em um quarto, e ele consegue fugir e empreende uma viagem, por isso o nome Peregrino, o peregrino. E nessa viagem ele encontra vários personagens que tentam persuadi-lo a voltar atrás na decisão tomada, mas aquele homem estava disposto, decidido a caminhar em direção a Cristo Jesus.
E ele, com um peso sobre as costas que representava os seus pecados, caminha em direção à cidade santa. E conta no final, e eu estou fazendo, em poucas palavras, contando em poucas palavras, uma longa história. Ele chega no lugar, no alto da cidade, tem lá 3 cruzes, e ao chegar ao pé da cruz, o peso que ele levava sobre os seus ombros cai de sobre os seus ombros, em um buraco profundo, que não pode ser resgatado. E aquele homem então sente-se livre completamente do peso e do pecado que ele carregou durante toda a sua vida, e é claro, tomado por uma alegria indizível, e tem uma experiência maravilhosa de saber-se livre do pecado e livre da condenação do pecado. A Bíblia diz que nós fomos salvos por Cristo Jesus. Nós estávamos numa situação de miserabilidade, estávamos condenados, perdidos, mas Deus nos vivificou, nos dando vida quando nós estávamos mortos, e nos salvando quando nós estávamos perdidos. E o verso 5 vai dizer ainda: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele nos deu vida, nos salvou, nos ressuscitou, nos trazendo da morte para a vida, e a Bíblia diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, eu que estava condenado ao inferno, eu que era escravo do diabo, de Satanás, agora a Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Portanto, queridos, Paulo diz que Deus em Cristo fez por nós 4 coisas muito importantes: vivificou, salvou, ressuscitou, salvou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa união com Cristo nos faz estar representado por Cristo diante de Deus. E Paulo usa muito a expressão em Cristo, fala muito sobre essa união mística do crente com Cristo e da igreja com Cristo. Portanto, eu não sou mais escravo, mas ao contrário, eu agora estou assentado com Cristo no trono da glória, num lugar de honra, ao lado de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Essa é a nossa situação hoje. Não mais de condenado, não mais de perdido, não mais de alguém que está escravizado pelo diabo, mas de alguém que, tendo sido libertado, salvo, ressuscitado, vivificado, agora está no lugar de honra, junto com Cristo Jesus. Mas ele não só fala do que Deus fez, mas ele fala por que Deus fez isso. Isso é o que Deus fez, mas fez por quê? E aí a gente vai voltar para o verso de número 4. Veja, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Por que Deus fez isso? Porque Deus me vivificou, porque Deus me salvou, porque Deus me ressuscitou, porque Deus me impôs assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, por conta da sua misericórdia. Não tem nada a ver com mérito meu, não tem nada a ver com o resultado, uma resposta a um mérito meu, não é uma ação em resposta ao mérito humano, alguma coisa que eu tenha feito, que me tenha credenciado diante de Deus a receber esses benefícios ou essas bênçãos. Quando o texto diz, mas Deus, não está dizendo que Deus fez essas coisas em resposta a alguma atitude minha, muito pelo contrário.
o que o texto diz que é a sua misericórdia. E o que é misericórdia, senão amor demonstrado àquele que nada merece? A palavra misericórdia, inclusive, poderia ser traduzida como miséria do coração, né? Ou seja, Deus, apesar de ver a miséria do meu coração, Deus age de forma benéfica, benevolente e bondosa para comigo. Misericórdia, eu já expliquei dezenas de vezes aqui na igreja também, pode ser melhor explicada em oposição à graça, porque a graça é favor imerecido. Graça significa o quê? Que Deus me dá aquilo que eu não mereço. Tudo isso que nós estamos falando aqui, ser vivificado, ser salvo, tendo ressuscitado, né? E estar assentado à direita de Deus Pai, tudo isso são bênçãos que Deus nos deu, sem que nós merecêssemos. Isso é graça de Deus. A misericórdia, se na graça Deus me dá o que eu não mereço, na misericórdia Deus retém aquilo que eu mereço. Porque o que é que eu merecia por conta dos meus pecados? Continuar morto em meus delitos e pecados, ser condenado ao inferno e à vida eterna longe de Deus, continuar escravo pela eternidade, sofrer as consequências drásticas dos meus pecados. Mas Deus misericordiosamente retém aquilo que eu mereço e me dá aquilo que eu não mereço. Na misericórdia, Deus retém a sua ira, Deus retém o seu castigo, Deus retém, né, aquilo que eu merecia da sua parte, que era a condenação, era o castigo por conta dos meus pecados. E na graça, Deus me dá aquilo que eu não merecia. Ele diz, verso 4 ainda: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. O que a Bíblia fala sobre misericórdia? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa misericórdia de Deus continua sendo ministrada à minha vida e ao meu coração todos os dias. É claro que Paulo está falando aqui da misericórdia de Deus com respeito à salvação e à ação de Deus para me salvar, mas a misericórdia dele continua sendo derramada sobre a minha vida todos os dias e todas as manhãs. Ela se renova dia após dia. Quando eu me levanto pela manhã, eu sei disso, todos os dias. Quando eu abro meus olhos, eu dou graças a Deus, e eu sei que eu preciso dar graças a Deus quando eu não faço, por conta da sua misericórdia que se renova sobre mim, ainda que eu não tenha pedido a Ele isso todos os dias. Mas Ele vai dizer também, ainda no verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Vai dizer que Deus fez tudo aquilo que nós vimos que Ele fez. E Ele usou 4 verbos para falar sobre isso: vivificar, ressuscitar, né? Assentar nos lugares celestiais, salvar. Agora Ele está dizendo que Ele fez isso por conta da sua misericórdia e por conta do seu amor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Portanto, as bênçãos recebidas da parte de Deus é resultado e resposta do grande amor de Deus para mim e para você, para comigo e para com você. A Bíblia não põe em termos que eu vou colocar aqui, mas humanamente falando, poderíamos dizer que Deus tinha um grande dilema quando Ele pensa na salvação. E qual era o dilema de Deus? Ser justo e ser justificador ao mesmo tempo. Porque o seu amor desejava salvar-nos, mas a sua justiça dizia que nós deveríamos ser condenados, e Deus não podia ir contra a sua própria justiça. E Deus então é posto diante de um dilema:
O dilema é salvar-nos por conta do seu amor e quebrar a sua justiça e ir contra a sua própria justiça, ou condenar-nos conforme merecíamos e cumprir a sua justiça e impedir o seu amor de nos salvar. Diante desse dilema de Deus, o que é que Deus resolve fazer? O que é que Deus faz? No conselho da eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando sobre esse assunto, o Filho se oferece e diz: olha, eu vou pagar o preço da salvação e cumprir a justiça, para que eles sejam salvos, para que o teu amor se cumpra na vida deles. Então Deus se torna justo, porque Ele cumpre com a sua justiça, e Cristo morreu na cruz em meu lugar, em seu lugar. É por isso que a Bíblia diz que quando estava na cruz do Calvário, Deus virou as costas para Ele, e Ele diz: Deus meu, por que me desamparas? Porque naquele momento Cristo se sentiu sozinho, foi abandonado, foi deixado sozinho, porque o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado, o pecado de todos aqueles que foram escolhidos por Deus para a salvação desde a eternidade, estavam sobre Cristo Jesus, e a justiça de Deus se cumpriu sobre Ele, e o pagamento pelo pecado foi cobrado. Deus cobrou em Cristo Jesus o preço que precisava ser pago por conta dos nossos pecados, e Ele então paga para si mesmo, através de Cristo Jesus, o preço da minha redenção e da sua redenção, e seu amor então se revela, fazendo com que sejamos salvos, mas pagando com a morte do seu próprio Filho o preço da minha salvação e da sua salvação. Deus, a Bíblia diz, nos amou primeiro. Quando nós amamos a Deus, nós apenas amamos em reação, em resposta ao grande amor que Ele teve conosco desde a eternidade, quando nós não existíamos ainda. Ele já nos amou e planejou, e determinou, e decretou a nossa salvação por meio da morte de Cristo Jesus, que veio para pagar o preço da minha redenção e da sua salvação. Portanto, o texto diz que Ele fez tudo isso que fez por nós, por conta da sua misericórdia e por conta do seu amor para conosco. Continuando, o verso 5 vai dizer: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Por que Ele fez o que fez? Porque Deus fez, tudo isso que Ele fez por nós, por conta da sua misericórdia, por conta do seu amor e por conta da sua graça. Por conta da sua graça, Ele resolveu nos salvar, nos libertar, nos dar nova vida, nos vivificar, nos transformar, fazer de nós novas criaturas, nos adotar em Cristo Jesus na cruz do Calvário, e nos tornar filhos do seu amor. E isso é graça. Isso não é resultado do nosso trabalho, não é resultado das nossas atitudes, não é resultado de qualquer mérito nosso. O homem não tem por que se orgulhar diante de Deus de maneira alguma. Ninguém poderá chegar nos céus batendo no peito e dizendo: eu fui salvo, ou eu me salvei. A minha salvação é resultado do meu trabalho, do meu esforço, da minha santidade, da minha vida pura. Ninguém poderá fazer isso. Nos céus teremos muito tempo e muitas razões para glorificar a Deus e exaltar o nome de Deus, mas nenhuma razão tem a ver conosco, tem a ver com a nossa própria vida, ou tem a ver com aquilo que nós fizemos. Todas as razões que teremos para glorificar e louvar a Deus estão postas nele próprio, nas suas ações, no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia e na sua graça para conosco. Nada é fruto de nós mesmos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Mais uma vez, verso 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas
nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Falei na semana passada aqui, falei hoje pela manhã de novo. O morto não reage à voz nem ao chamado de ninguém. Você não pode fazer, não tem como um morto reagir. No velório, quando as pessoas estão conversando, brincando, sorrindo, o morto não levanta e diz: gente, me respeitem, respeite o morto, respeite o decujo, né, para usar uma expressão do mundo jurídico, respeite o decujo. Eu estou morto, por favor, né, não conte piada, não faça risada, não é hora de comer, de brincar, de sorrir, agora é hora de chorar, de lamentar, de ficar triste. Ele não diz isso. Se alguém que tinha raiva do morto chega lá, fazer de conta que está chorando e falar no ouvido dele: miserável, tu pagou o que tu me devia, tu merecia isso e tal, ele não vai levantar e dizer: olha, ele não vai dizer: pá, não fale isso, não seja covarde, né? Não vai dizer. Ele não vai reclamar de gente que o ofendeu a vida toda e mandou flores depois que ele estava morto. Não vai dizer: ó, essas coroas aí todas, quase todas, devolve, porque é de gente que durante a vida toda não me honrou e agora, né, vem dar uma de bonzinho para cima de mim, eu não as quero. Ele não pode dizer, ele não reage, não tem como reagir, está morto. Portanto, quando o texto diz, verso 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. A vida é resultado dessa ação dele, de Cristo, de Deus. Não é resultado da nossa própria ação, nós não podemos fazer isso. A salvação não é resultado e resposta da ação humana. Não é o homem que escolhe a Deus. O homem nunca, jamais poderia escolher a Deus. É um equívoco que não tem tamanho de determinada corrente teológica dizer que o homem, a salvação é resultado da escolha do homem, que o homem escolhe a Deus. O homem jamais escolheria a Deus. Eu sei que eu mesmo, se fosse dado a mim, antes da minha conversão, escolher a Deus, eu jamais teria escolhido, porque o meu coração sempre esteve inclinado para fazer aquilo que não agradava a Deus. Eu estava morto em meus delitos e pecados. O homem sem Cristo está morto em seus delitos e pecados. E quando alguém resolve estudar a Bíblia, ler a Bíblia, orar, quando alguém resolve querer conhecer a Deus de alguma forma, essa pessoa já está sendo tocada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém toma a decisão de querer ouvir a voz de Deus, de querer conhecer a Deus, de querer conhecer a sua palavra, de querer adorá-lo, se não houver uma ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, antes mesmo da conversão, já há um trabalho do Espírito Santo na vida da pessoa, induzindo e conduzindo-a a buscar a Deus. Mas, queridos, ele vai falar da graça, e a graça é favor imerecido, né? E aí, depois do verso 7, ele vai dizer: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. É como se ele tivesse, olha, para testemunhar nos séculos vindouros, para testemunhar para todos, que tudo o que aconteceu foi resultado da minha graça, da minha misericórdia, do meu amor, da minha bondade. Os versículos 8 e 10 ele vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem da obra, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E aí tem uma informação interessante aqui, ele diz: e isso não vem de vós, é dom de Deus. A maioria dos estudiosos olham esse texto e dizem o seguinte: o que o texto está dizendo é que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isto, a fé, não é nossa, não vem de nós, mas é dom de Deus. Ou seja, até a fé com que nós cremos em Cristo não nos pertence, não era nossa, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Então não pense que você crer em Cristo porque você é um homem de fé, uma mulher de fé, e por isso você foi salva. A fé com que você crer em Cristo não veio de você, não era sua, mas é um presente, é um dom, é uma dádiva de Deus dada a você. O John Stott, ele falando sobre esse texto, ele interpreta o texto de uma forma diversa, mas que corrobora com aquilo que está sendo dito aqui. Na verdade, ele diz o seguinte, que aqui, quando ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele está dizendo que, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não diz respeito apenas à fé, mas o pacote todo da salvação. Todo o pacote da salvação. Ser vivificado, ressuscitado, salvo, liberto da escravidão do pecado, todo esse pacote, ele diz, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem de nós. A fé, que nos faz crer em Cristo, todo o pacote, tudo isso é resultado da graça de Deus e do dom de Deus. A palavra dom aqui, a palavra dom aqui significa presente de Deus, certo? A ideia aqui não é de dom, por exemplo, alguém que toca muito bem, e você diz, não, fulano tem o dom da música, ou alguém que ensina muito bem, tem um dom de ensinar. A palavra não tem esse sentido aqui. A palavra aqui, dom, é no sentido de presente, de dádiva, dádiva de Deus. Verso 8, ele vai dizer, só pegar a palavra aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, E a palavra dom, aqui sobretudo tem a ideia de presente de Deus, é um presente de Deus. Portanto, com o que é que eu entro na salvação? O que é que eu levo? O que é que eu entrego a Deus quando eu me relaciono com Ele, quando eu me encontro com Ele? O que é que você levou? O que é que você deu para Deus? Para que você pudesse ser salvo? Você não levou nada. A troca, na verdade, é a das mais injustas que se pode imaginar. Você entrou nessa relação com os teus pecados, entrou nessa relação com a maldade do teu coração, entrou nessa relação com a tua depravação, entrou nessa relação com tudo que de ruim possa se imaginar num ser humano, um caráter deformado, a vida compuscada pelo pecado, manchada pelo pecado, intelectualmente, emocionalmente, moralmente, você estava corrompido pelo pecado, e você entrou nessa relação com isto. Tudo que você levou para Deus foi a corrupção do teu próprio ser, a tua mente corrompida, os teus sentimentos corrompidos, a tua espiritualidade corrompida. Você levou para Deus nessa relação isto. Tudo que de bom recebemos por pura graça e misericórdia de Deus. O verso 9, ele vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não é resultado da tua religiosidade, das tuas decisões, do teu esforço, mas também
não é ou da tua espiritualidade, digamos que é uma palavra muito usada hoje, mas também não é resultado das suas obras, do teu esforço. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós não temos com que nos gloriar diante de Deus. Não há nada em nós, nada, não sobrou absolutamente nada que a gente possa dizer, olha, isso aqui eu posso me gloriar disso aqui. Nada, não tem nada que possamos nos gloriar. Eu vou fazer uma afirmação aqui, mas me ouça a frase completa para você entender. A salvação, as obras são importantes na salvação, não são essenciais na salvação, ou eu diria talvez até que sejam essenciais na salvação como resultado da salvação. Ou seja, uma pessoa, uma vez salva, as obras o acompanham como resultado da salvação, não como causa motivadora da salvação, mas como resultado, como resposta do coração transformado à obra salvadora de Deus em Cristo Jesus. Ele vai dizer: não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ele está dizendo, olha, a salvação não depende das boas obras, porque ele diz, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos feitos por Deus, ninguém fez-se a si mesmo. Não tem um momento que você não existia e que você se fez existir. Não tem como, não existe essa possibilidade. Ninguém se auto criou, portanto, ninguém se auto salvou, né? A salvação é resultado, Ele fez isso em nós, e Ele vai dizer também que nós somos criados para as boas obras. Então as obras não podem nos salvar, mas é resultado da salvação em nossas vidas. Então, se você é um crente em Cristo Jesus e não é um crente generoso, se você não tem um bom testemunho, se você não tem boas obras, se as boas obras não te seguem, alguma coisa está errada com você. Ou você não entendeu ainda a verdade, ou você não foi transformado ainda a ponto de manifestar as boas obras de Deus na sua vida. O resultado da salvação, a resposta do coração grato à salvação de Deus, é a concretização daquela obra que foi feita, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a Bíblia diz, e o texto diz, que Deus nos fez para boas obras, e que Ele as preparou para que nós andássemos nelas. Então, embora eu não possa alegar que eu sou salvo por conta das boas obras, nem fazê-las com a intenção de me salvar, elas precisam acompanhar a minha salvação, como resultado, como demonstração inequívoca de que eu fui salvo por Cristo Jesus. As obras dele, de Cristo, me salvaram, e as minhas obras demonstram que eu fui salvo por ele. Que Deus se compadeça de nós e tenha misericórdia de nós. Eu queria só concluir mostrando um certo paralelo que Paulo faz aqui de Cristo conosco, porque quando a gente olha, deixa eu ver se eu encontro aqui, por isso que é bom a internet, né? Sendo bem usada não tem problema nenhum. Só uma coisa que eu quero colocar aqui para vocês, o credo apostólico. É rápido, tá? Putz, eu estou sem internet aqui, espera aí.
Eu não sei de cor todo, pode ser que eu consiga falar uma outra parte do credo apostólico, mas eu queria mostrar para vocês um paralelo interessante aqui desse texto, para que vocês vejam. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo aqui. Credo apostólico. Pronto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Vejam que coisa interessante. Ele fala aqui que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, e diz, foi crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai. Ele fala que Cristo foi morto, não é isso mesmo? Vivificado, assunto aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Se vocês prestarem atenção, eu enfatizei bem isso aqui. Ele diz que nós estávamos mortos, fomos vivificados, ressuscitados e colocados, assentados ao lado de Cristo, ou estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Ele faz um paralelo de Jesus com a nossa situação hoje. Assim como Cristo, nós estávamos mortos, fomos ressuscitados e estamos assentados ao lado dele no trono da glória, no lugar de honra reservado para aqueles que reconhecem e que foram alcançados por Cristo e o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Que Deus nos abençoe.